Olá, eu sou a professora Giancarla Mambonati e vamos falar um pouco sobre redação, lógico. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco das propostas, os possíveis tipos de propostas que nós podemos ter. Então, claro, um texto, uma proposta de redação, ela pode ter várias possibilidades. Eu posso ter, por exemplo, uma proposta de estudo de caso, uma questão teórica, e eu posso ter uma frase, uma proposta que tenha já tópicos bem escancarados, e eu também posso ter, que nós vamos discutir agora na página 105, dissertar a partir de uma interrogação. Então, você pode ter, sim, numa proposta de redação, uma pergunta, tá? Isso aqui vai aparecer. Qual o seu cuidado? Sempre que eu tenho uma interrogação, bom, é óbvio que eu tenho que ter uma resposta. E a sua resposta não deve ser apenas mostrada no primeiro parágrafo, por exemplo. A resposta a essa interrogação ela tem que aparecer durante todo o seu texto. Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, todos eles têm que trabalhar para dar a resposta àquela interrogação. Então, não é só assim eu falar, você é for ou contra, a favor, pronto, acabou. Não. Então, essa resposta, ela tem que nortear as três partes do seu texto. Então, ela tem que aparecer na introdução, então você tem que mostrar na introdução, você tem que mostrar no desenvolvimento e tem que mostrar também isso e reafirmar na conclusão, tá? O que é que você vai ter um cuidado agora bem especial? Na introdução, o ideal, né, uma forma de você deixar o texto mais organizado, direcionado para o corretor, na introdução você já dá pelo menos a resposta seca. Só a resposta básica, tá? Resposta, pronto. Aí, no desenvolvimento, o que é que você vai fazer? Aqui você vai explicar, mas explicar o quê? Você vai explicar a sua resposta, tá? Ideal é aqui. E a conclusão? Na conclusão, você vai apenas reafirmar. E reafirmar o quê? Reafirmar o que você explicou e o que você respondeu aqui no início. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de questão, qual o seu cuidado? Veja que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, todos eles têm que ter relação direta com a resposta e a pergunta feita na proposta. Então, não é para você responder só no primeiro parágrafo, segundo, e esquecer o restante. Pense que o texto dissertativo, ele é construído e tudo que você coloca tem que estar relacionado à proposta. Então, por isso que é importante perceber essa relação aqui. Como é que a gente vai analisar, então, uma proposta feita a partir de uma interrogação? Claro, geralmente, na interrogação, a banca vai pedir para que você tenha um posicionamento. Isso é muito comum, tá? Geralmente, quando você trabalha com propostas que envolvam uma interrogação, geralmente, não é que seja isso sempre obrigado, mas geralmente a banca vai esperar de você um posicionamento. O que é isso? Pode ser assim, se é ou não é alguma coisa, se você é a favor ou contra, se isso é positivo ou negativo, se isso é importante ou não. Então, a banca espera que você se posicione. O seu cuidado tem que ter um posicionamento muito claro, tá? Não posso ficar em cima do muro. Se a banca pede que você coloque se isso é bom ou se é ruim, você tem que mostrar se isso é bom ou se é ruim. Não pode falar assim, isso é muito bom, mas também é ruim. Eu não posso ficar no muro. Então, em cima do muro, eu tenho que me posicionar aqui, tá? Esse é o essencial do seu tipo de texto. E quando você adquire um posicionamento, outra coisa essencial, que daí se você não colocar isso, o texto fica bem comprometido, é fazer o quê? O emprego de argumentos que sejam coerentes, tá? Argumentos lógicos, que sejam bem organizados. E aqui, qual o seu cuidado muito grande com esse posicionamento aqui? Cuidado para que você não caia no senso comum. Como assim? O que é senso comum para um texto dissertativo, tá? Não é uso de gírias, não é. Senso comum é você fazer o quê? Generalizar. Quando você generaliza muito, tá? A generalização, ela é pautada no senso comum, tá?
Você colocar aqui informações que são muito óbvias, tá? Tudo que é óbvio é senso comum, tá? Você colocar aqui expressões de não explicar alguma coisa, somente jogar a informação é senso comum. Ou fazer algumas deduções, né? Fazer algumas deduções sem comprovação, tá? Você lá nem sabe se é isso mesmo, mas, eu deduzi isso daqui, ponto. Você viu uma cena, quando você vê uma cena, eu acho que é isso, né? Sabe aquele negócio fofoqueiro? Você deduz algo sem saber se é verdade ou não. Então, isso aqui é o que deixa o texto com senso comum, tá? Por isso que uma questão que envolve posicionamento, o erro mais comum é o texto se pautar com frases de senso comum. Você responde, mas não consegue explicar o porquê, tá? Por exemplo, pena de morte, sim ou não? Não, por quê? Não sei. Por quê? Tá? Então, quando você escolher alguns tipos de argumentos, cuidado muito grande. Evite. Por exemplo, argumentos ligados à religião, porque a religião ela é muito particular, ela envolve cultura, envolve criação, tá? Evite coisas que são da religião, evite, por exemplo, situações que são muito pessoais. Sempre num posicionamento valorize o quê? Tudo o que é coletivo, o que é bom para a maioria, o que é legal para a grande parte das pessoas. Aí sim você tem argumentos coerentes. Por mais que você pense como uma minoria pensa, mas numa redação você tem que valorizar o que é comum à grande maioria. Então, argumentos muito radicais, extremistas, posicionamentos pautados em ideias que são apenas religião ou achismos, que você acha isso e ponto final, deixe o texto com senso comum, tá? Então é muito sério isso daqui. Cuidado para que você não caia nesse erro de trabalhar com generalizar alguma coisa, mostrar o que é muito óbvio, que você não precisa nem colocar, porque qualquer um percebe, não explicar alguma coisa, só jogar informação e fazer deduções sem comprovação nenhuma, sabe? Deduzir por nada, sem saber se é verdade ou não. Isso deixa o texto muito ruim. E uma proposta que trabalha com a interrogação, geralmente ela espera que você tenha um posicionamento, tá? Então, vamos ver o seguinte agora, na página 106, 107, que nós temos aqui uma proposta, tá? Ó, página, começa na 106 e termina na 107. Nós temos aqui uma proposta, tá? Que é para o cargo de agente de segurança. Beleza. Tem um texto enorme aqui de apoio. Então, claro, posso ler o texto? Posso, sabe? Mas o texto ele é apenas o quê? É um texto motivador, tá? Ele fala assim, ó. Com base nesses dados, procure elaborar um texto dissertativo com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas sobre a seguinte temática. Beleza. Aqui, o texto ele vai falar para você sobre algumas pesquisas. Existem alguns dados aqui, tá? Quais são os dados, porcentagem e tudo mais. É um estudo realizado em relação ao celular. Então, o seu dado é o quê? A banca pede para você um texto dissertativo. E ela não diz se é argumentativo ou não, mas olha só que nós temos na pergunta aqui. Ó. A pergunta é assim, ó. Celular, tá? 2 pontos. Olha isso daqui. Uma necessidade ou um vício, tá? Então vamos lá. Celular, uma necessidade ou um vício? Olha só aqui o que nós temos que entender. Primeiro, o meu assunto é celular, tá? Claro, aqui é o uso do celular. Então eu tenho aqui o meu assunto. A banca colocou 2 pontos aqui. Então quer dizer que ela está especificando. Não é para falar de tudo do celular, não é para ficar falando tudo sobre ele, é para você falar apenas o quê? O celular, ele é uma necessidade ou ele é um vício, tá? Então, aqui a banca coloca esse ou. Então, eu posso, nesse caso, se eu quiser, eu posso falar no meu texto dos dois lados, mostrar que em alguns momentos ele é necessário, em outros ele se torna um vício? Posso, sem problema nenhum. Agora, no final das contas, é importante você mostrar se ele é positivo ou negativo no geral, tá? Então, eu não posso só falar assim, ficar aqui e aqui, mas não deixar claro para o leitor se eu acredito que ele é bom ou não.
Então eu tenho que ter pelo menos uma forma de mostrar isso. Mas dá para eu fazer assim, começar a introdução falando do celular e fazer um parágrafo mostrando que ele é necessário e outro que ele é um vício. Posso sem problema nenhum. Desde que eu consiga ficar sempre amarrado ao que está aqui e responda a pergunta. Essa pergunta aqui não é opção, eu tenho que responder. É obrigação que eu responda isso daqui, tá? Aqui, só para você perceber uma coisa importante, nós temos aqui o texto, que é Os Perigos da Tecnologia, que começa na página 105. Esse texto ele foi construído especialmente para essa proposta aqui, tá? A ideia é que você consiga ter um parâmetro. Como poderia ser feito um texto a partir disso daqui? Não é um texto versão final, que tem que ser assim, é uma sugestão de como poderia ser feito um texto a partir dessa proposta aqui, tá? O ideal é perceber o seguinte, esse é meu assunto e a banca fez um recorte. E eu preciso ficar preso aqui, não é para você ir além de outras coisas, ficar viajando demais, não. Tem que primeiro garantir a resposta à pergunta. Se sobrar tempo, você pode até devagar um pouquinho, mas desde que você consiga responder e explicar. Esgotou isso? Se sobrar, você faz. Outro cuidado, nesta proposta aqui existe um limite, 20 a 30 linhas. Então, se existe um mínimo, quer dizer que você tem que fazer no mínimo 20, é fazer 19, tá? Se tem um máximo, é 30, não é 31. Então, tem que ficar entre esse trechinho aqui, não pode ser nem menos nem mais, tá? E, quando a gente trabalha assim, para você já ir se acostumando, mesmo que você tenha título ou não tenha título, essas 20 e 30 linhas, elas desconsideram título ou não, tá? Então, se a proposta exige título, não conta aqui, como linha escrita. Se ela não exige, aí também você nem colocou o título, mas sempre pense, 20 a 30 linhas é o texto escrito, da primeira linha da introdução até o final, tá? É isso que você tem que considerar. Então, o texto fala assim para você, ó. A contemporaneidade é marcada por relações mais imediatas, problemas que precisam de soluções rápidas e informações que devem alcançar o seu destinatário na menor fração de tempo possível. O que eu fiz aqui no início? Contextualizei, eu estou contextualizando. Geralmente a primeira informação de um texto aqui, ela acaba sendo mais genérica um pouco, porque você parte do geral e vai afunilando. Aí olha só, em conformidade a essas ações, agora eu vou contextualizar. Nesse contexto todo, o aparelho celular ganha mais espaço na vida moderna. Então, eu já contextualizei, eu falei o seguinte, que as relações precisam ser imediatas, tá? A gente tem que alcançar alguma coisa de uma forma rápida. Numa fração menor de tempo, né? Tempo menor possível. E por isso, então, o celular ganha mais espaço na vida moderna, pois possibilita a execução de inúmeras funções. Então, veja o que aconteceu aqui. Primeira frase é uma forma geral, uma apreensão geral. O segundo período já especifica o que foi dito antes. Eu estou afunilando as informações. É uma progressão que a gente vai fazendo. Aí no final, assim, devido a essa agilidade, a sociedade acaba por tornar o quê? Inicialmente era uma necessidade em um vício que se propaga. Então aqui, nesse texto, o autor aqui fez o quê? Mostrou o quê? O celular é tanto uma necessidade quanto um vício. Então, no texto, eu não vou falar que ele é só uma coisa ou é outra, tá? Ele vai mostrar que existem os dois lados. É tanto uma necessidade quanto um vício. Mas se eu não deixar claro por que eu coloquei as duas formas aqui, o texto fica incoerente. Então vamos continuar a leitura. Inicialmente, é incontestável que as sociedades evoluíram, assim modificaram-se também as suas necessidades. Beleza, apresentei a ideia inicial. O aparelho celular, nesse sentido, tornou-se ferramenta fundamental para os negócios, por exemplo. É possível estabelecer contato simultâneo entre pessoas em uma chamada que ocorre em diferentes pontos do globo, fato que ocorre devido ao uso de aparelhos mais modernos e interativos. Beleza. Uma transação que dispensaria muitos recursos financeiros para o encontro de algumas pessoas hoje acontece com um simples toque. Então aqui eu trouxe uma parte importante, que o celular se tornou uma necessidade porque aproxima pessoas, evita que você tenha que, por exemplo, uma reunião de negócio. Eu consigo fazer uma reunião com pessoas em vários pontos do mundo
uma reunião com todo mundo ao mesmo tempo, sem precisarem fisicamente estarem presentes. Então, veja que aqui você tem um exemplo de como ele é necessário. Agora, no entanto, aí aqui cabe no entanto por quê? Agora eu vou mostrar o outro lado, que é o lado negativo. O que preocupa as relações modernas é o uso exagerado do aparelho em situações em que a interação humana seria fundamental. Então agora eu vou mostrar o outro lado da história. É o caso, por exemplo, de reuniões familiares, diálogos entre amigos ou uma simples aproximação entre pessoas. O mundo virtual, promovido pelos aparelhos, distancia as pessoas hoje, pois estabelece uma relação apática, ainda que essa só ocorra devido ao uso do aparelho. A celebração das saudações verdadeiras foi subida pelos emojis sorridentes e distantes. Então ele mostra o seguinte, que muitas vezes o celular ele acaba sendo negativo, ele é um vício, e as pessoas deixam de ter relações mais próximas e pessoais, mesmo contato físico, e usam apenas isso por meio do celular. Então mostrei um outro lado aqui dele. Aí, para terminar o texto, tem que fazer agora uma confirmação do que eu estava dizendo até agora. Desse modo, ainda que os benefícios tenham sido muitos em relação ao uso do aparelho celular, é preciso perceber que as relações fraternas estão perdendo espaço entre a sociedade. Dificilmente se vê hoje alguém que não possua um aparelho capaz de conectá-lo com o mundo, mas que ao mesmo tempo distancia do contato direto com as pessoas. Logo, equilibrar o uso é uma opção correta, pois o progresso deve estar a serviço do homem e não o homem a serviço da tecnologia. Então, o final do texto, ele mostra o seguinte, o celular, ele é bom, sim, mas se a gente não souber usar de forma equilibrada, o que seria bom se torna ruim. Então, o texto já mostrou isso, que ele é necessário, mas também traz efeitos negativos. Então, qual a palavra de ordem? Que o uso do celular ele seja feito de modo equilibrado, que haja um equilíbrio no uso desse aparelho. Então, o texto ele contribui para isso daqui. Claro, perceba que se for ler o texto inteiro, ele não fala nada mais do que está aqui, tá? Então, isso é um dos princípios da coerência textual. Quando você faz um texto, você tem que ficar preso ao que está na proposta. Não é para ir além disso, ficar preso ao que está ali. Se você for muito além disso, o texto vai ficar um texto com problemas, porque você vai extrapolar o que estava na proposta. Então, tem que ficar amarrado ao que está aqui. E aqui foi um texto bem construído de uma forma bem direta. Eu tinha um assunto, e daí eu tinha dois lados que eu poderia mostrar. O texto foi feito com uma introdução, que apresentou esse contexto aqui. O segundo parágrafo e terceiro desenvolvimento mostrou os dois lados. E o último parágrafo só reafirmou e mostrou que o celular é bom, mas o uso dele deve estar em equilíbrio, tá? Eu tenho que saber como usar esse tipo de aparelho. Então, olha como é legal você trabalhar com um assunto assim e perceber que sempre que eu trabalho com um texto que envolve uma pergunta, a minha resposta tem que estar escancarada no meu texto. Eu não posso fugir do que está aqui, legal? Vamos agora para a outra proposta que está na página 108, tá? Na página 108, nós temos uma proposta e ela foi feita numa prova também, aqui para soldado da PM. E a proposta é assim, a pergunta, tá? Se você fosse pai, daria jogos violentos para seu filho? Tá. Veja que essa pergunta aqui, só pela pergunta ela fica meio estranha, né? Então, aqui é legal que você leia o texto de apoio, porque o texto de apoio ele traz um pouco de algumas discussões sobre isso. Então, tá assim, ó. 3 em cada 4 pais acham que games contribuem para a violência. Uma recente pesquisa entrevistou pessoas nos Estados Unidos perguntando sua opinião sobre jogos violentos. Segundo os resultados, 75% deles acreditam que a violência em videogames contribui para a disseminação da violência real nos Estados Unidos. Ao assistirem a um comercial para a TV do jogo, 84% disseram que ele era inapropriado para ser veiculado em horário em que criança estivesse assistindo.
A classificação etária do título é Mature, que eles consideram como M, recomendando apenas para maiores de 17 anos. Entre as possíveis causas para a violência, videogames ficaram atrás da falta de supervisão das crianças, bullying, crimes no dia a dia e violência na TV. Curiosamente, ficou empatado com o fácil acesso a armas de fogo e apenas ficou à frente de brinquedos violentos. Então, o que você tem aqui? Eu tenho, agora sim, né? Contextualizou, então eu sei que teve uma pesquisa em que ela disse que 3 em cada 4 pais acham que games contribuem para a violência. Aí, se você fosse pai, daria jogos violentos para o seu filho? Veja que aqui você tem cuidado com uma questão dessas, tá? Aí temos até uma observação bem interessante aqui no finalzinho, ó. Trata-se de uma pergunta tendenciosa e já aponta para um posicionamento claro, afinal, o que é tratado no tema não versa sobre jogos simplesmente, mas sobre jogos violentos. O cuidado aqui é que, olhem só a pergunta tá assim, ó. Se você fosse pai, você daria jogos violentos para seu filho? O que acontece aqui? Nós temos uma proposta que a gente chama de proposta tendenciosa. Por quê? Na proposta, a pergunta é direta, como se você tivesse que responder. Não, eu, se fosse pai, faria isso. Cuidado. Vamos entender a proposta agora. A proposta é falar sobre jogos violentos. Então, esse é meu assunto, tá? A ideia é essa. E é discutir o quê? Se o emprego, se o uso de jogos violentos, se a frequência ou o contato com jogos violentos, ela faz com que o filho também acabe sendo violento, se eles influenciam mesmo. Então, a discussão gira em torno dessa situação aqui. Aí a pergunta faz, se você fosse pai, o erro comum aqui é achar que eu tenho que escrever o texto na primeira pessoa do singular. Na minha opinião, eu penso isso, está erradíssimo. Por quê? Nós estamos falando de um texto dissertativo. O que você vai lembrar? Alguns pontos importantes sobre a dissertação, tá? É assim, a menos que a banca exija isso e coloque escancarado, escreva o texto na primeira pessoa do singular, o texto dissertativo, ele deve sempre priorizar a terceira pessoa e deve priorizar sempre o assunto. Então, aqui, por mais que a banca tenha colocado, se você fosse pai, daria jogos... Não é para colocar se você. Não é para você dizer assim, se eu fosse pai, eu faria isso. Nada. É para você mostrar que se os jogos violentos, eles realmente fazem com que uma pessoa possa ter tendências agressivas. Essa é a lógica, tá? Então, por mais que a banca tenha e faça uma pergunta direta, você não vai responder de forma direta. Eu penso isso. Como é que eu faço um texto desse? Então, você vai ter que contextualizar. Por exemplo, primeiro, mostrar, nessa proposta aqui, tá? Na introdução, como é que eu vou fazer um texto desse? Você vai ter que contextualizar, tá? E mostrar o assunto. Qual que é o assunto? Jogos violentos. Você pode até mostrar, não precisa nem se posicionar já de cara, você pode fazer o seguinte, mostrar que é muito comum, né, atualmente, que haja muitos jogos e jogos são feitos de formas que exista muita violência. Pode até mostrar que isso existe e tudo mais. Aí a sua ideia é mostrar o seguinte, já na introdução mostrar o seguinte, isso influencia ou não, tá? Influencia ou não. Como a proposta falou de filhos, você fala o quê? Tá falando da faixa etária das crianças. Influencia ou não crianças e adolescentes. Aqui você tem que interpretar a proposta, tá? Para poder entender isso daqui. Então, a banca vai esperar que você mostre o seguinte. Os jogos violentos, eles influenciam ou não crianças e adolescentes. Ponto. Isso você mostra na introdução. Agora, só dizer que influencia ou dizer que não influencia, não adianta. Por quê? O desenvolvimento aqui
esse nosso desenvolvimento, o que é que vai ter que ter para ser o texto bom mesmo? Aqui você vai ter que explicar, tá? Você vai ter que mostrar isso. Então, como a banca, olha só, a proposta fala assim, você daria jogos violentos? Então, a ideia é dar ou não dar. Então, ou você dá ou não dá. Aqui, então, você tem que mostrar. Ou você acha que influencia ou não. Não dá para ficar em cima do muro, tá? Ah, influencia, mas também não influencia. Não posso. Então, a proposta é muito categórica, ou você dá ou não dá alguma coisa. Então, a ideia é que você mostre se influencia ou não. Aqui eu não posso ficar em cima do muro. Então, o desenvolvimento vai ter que explicar. Primeiro, se influencia, você vai dizer por que os jogos violentos influenciam crianças e adolescentes. Ou, não influenciam. Por que eles não influenciam? Então, se os jogos não fazem isso, existem outras coisas que podem acontecer. Aí, você pode até mostrar o que os jogos violentos podem fazer se você acha que eles não influenciam. Eles podem, assim, mostrar uma realidade que pode fazer o efeito contrário. Em vez de fazer com que a pessoa seja violenta, é o contrário, mostrar que a violência ela é ruim, é negativa. Então, aqui você pode ter várias construções importantes. E como a banca falou a relação de pai e filho, aí você pode até fazer uma observação aqui bem interessante. Mostrar que essa influência também ela pode ser maior ou menor de acordo com a relação que existe entre pais e filhos. Aqui você pode até ressaltar num parágrafo que quando existe uma orientação adequada, também o retorno, a consequência, ela é diferente. Então, a relação que existe entre pais e filhos também determina se esses jogos vão influenciar ou não. Então, tem muita coisa para você falar aqui. Parece tão simples você dizer, mas aqui a tendência de você cair no senso comum é muito grande, muito mesmo, tá? Um erro muito comum é ser muito radical. Falar que jogo é bom, né? Jogo violento faz com que a pessoa seja violenta. Aí é muito radical. Por quê? Se fosse só isso, então todo mundo que faz uso desse tipo de jogo seria matando todo mundo pela rua. Então, cuidado para você não cair no senso comum de generalizar, ser muito radical. De falar que sim, todo jogo violento faz com que a pessoa seja violenta também. Então, você tem que cuidar muito com isso. Aqui, o maior erro de uma proposta dessas é você cair no radicalismo, ser muito radical. Qual o seu cuidado? Uma proposta, o corretor não quer saber a sua opinião, não está nem aí o que você pensa. Ai, mas se eu colocar que influencia, ele acha que não. Não importa, o corretor ele não está nem um pouco preocupado com o que você pensa. E se ele pensa diferente de você, também isso não importa. O que é que o corretor vai avaliar no seu texto? Se você tem a capacidade de pegar uma proposta, estabelecer e escolher um posicionamento e explicar de forma coerente. Então, não importa o que você pensa, mas o que importa é que se você consegue escolher um lado e explicar. E sempre que você cair no lado radical, generalizar, ser extremista, você vai fazer o texto ficar ruim. Então, aqui você tem que sempre valorizar o que é bom, o que é coletivo, o que é comum a todos, o que é bom para a maioria, para que o texto realmente tenha validade, tá? Então, cuidado. Um texto nunca avalia, o corretor nunca vai avaliar a sua opinião. Ele vai avaliar se você consegue dar uma opinião e explicar de forma coerente e convincente. Assim, o que você coloca ali realmente convence de que a sua opinião tem sentido. Não é uma opinião marcada por radicalismos, por uma generalização, por uma informação óbvia. Nem marcada no senso comum. É algo que tem realmente sentido e justificativa, tá? Então, dica para você em relação a esse tipo de texto. Quando você tiver um texto que ele tendencia ao radicalismo, fuja dele. Não pode ser radical. Você tem que tentar ter um equilíbrio entre as suas informações para que o texto tenha coerência. E a coerência, vou deixar isso muito claro aqui, é o essencial para que o texto esteja bem escrito. Legal? Então, dica, treine bastante para que você não fique preso às armadilhas de um texto e cair no radicalismo, que isso fica horrível e deixa a nota lá embaixo. Legal? Então, bons estudos para você e até o próximo encontro.